O abismo da devoção. As seitas mais perigosas da história recente. O ser humano tem uma necessidade inata de pertencer, de encontrar um propósito, uma comunidade, uma verdade que dê sentido ao caos do mundo. É uma busca nobre, mas é também a nossa maior vulnerabilidade. Porque, na história recente, essa busca por significado foi por vezes sequestrada, desviada por líderes carismáticos que ofereceram o paraíso, mas entregaram o inferno. Homens e mulheres que transformaram a fé em uma arma, a comunidade em uma prisão e a devoção em um caminho para a destruição. Hoje, vamos examinar os exemplos mais sombrios e trágicos deste fenômeno. Não para nos chocarmos com o horror, mas para entender o padrão, para decifrar a anatomia do engano e honrar a memória das vítimas, aprendendo com suas histórias. Esta é uma jornada ao abismo da devoção cega. Se você acredita que entender os mecanismos da manipulação é a melhor forma de se proteger dela, se a análise séria desses eventos trágicos é importante para que a história não se repita, deixe o seu like como um sinal de respeito e um compromisso com o discernimento. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, pois a linha entre a fé e o fanatismo precisa ser vigiada constantemente. Parte 1. A promessa do paraíso. Utopias que viraram nesários. Muitas das seitas mais perigosas começam com uma promessa de um mundo melhor, uma utopia livre dos males da sociedade. O Templo do Povo, liderado por Jim Jones, é o exemplo mais infame. Jones prometeu aos seus seguidores, muitos deles idealistas e de minorias, uma comunidade livre do racismo e da injustiça da América. Ele os levou para as profundezas da selva da Guiana, para uma comunidade isolada chamada Jonestown. Mas a utopia se tornou uma prisão de paranoia e controle. Em 18 de novembro de 1978, quando sua tirania foi exposta, Jones ordenou um impensável: um suicídio revolucionário. Mais de 900 pessoas, incluindo mais de 300 crianças, morreram após ingerirem uma bebida envenenada. Décadas antes, no Chile, uma utopia de outro tipo se formou. A Colônia Dignidade, fundada pelo ex-médico nazista Paul Schaeffer, se apresentava como uma comunidade agrária alemã idílica. Na realidade, era um campo de concentração privado. Por décadas, Schaeffer submeteu os membros a trabalho forçado, tortura e abuso sistemático. Pior ainda, a colônia colaborou com o regime de Pinochet, servindo como um centro de detenção e tortura para prisioneiros políticos. Uma fachada de paraíso que escondia o inferno na terra. Parte 2. Os profetas do fim do mundo. O apocalipse como arma. Outro padrão mortal é o do líder que se declara o profeta final, prevendo um apocalipse iminente que só os seus seguidores sobreviverão. Em Waco, Texas, David Koresh assumiu o controle de um grupo dissidente chamado Ramo Davidiano. Ele ensinava que ele era o Cordeiro de Deus, destinado a desvendar os 7 selos do Apocalipse, e que o governo dos Estados Unidos era a Babilônia que viria para destruí-los. Essa profecia se tornou realidade em 1993, quando um cerco de 51 dias pelo FBI terminou num incêndio devastador, que matou Koresh e quase 80 de seus seguidores, incluindo mais de 20 crianças. No Japão, Shoko Asahara fundou a Aum Shinrikyo, misturando budismo, hinduísmo e profecias apocalípticas cristãs. Ele previu uma guerra final entre o Japão e os Estados Unidos, que ele mesmo iniciaria para purificar o mundo.
Em 20 de março de 1995, seus seguidores liberaram gás sarin mortal no metrô de Tóquio, matando 13 pessoas e ferindo milhares. A seita demonstrou que o perigo não era apenas para os seus membros, mas para toda a sociedade. Parte 3. A viagem cósmica. Salvação que vem do céu. Algumas seitas levam a promessa de salvação para além deste mundo, pregando uma ascensão a um nível cósmico ou extraterrestre. A Porta do Céu, liderada por Marshall Applegate e Bonnie Nettles, acreditava que a Terra estava prestes a ser reciclada e que suas almas eram seres extraterrestres. Sua única chance de salvação era abandonar seus veículos, os seus corpos, para embarcar em uma nave espacial que viajava escondida na cauda do cometa Hale-Bopp. Em março de 1997, 39 membros cometeram suicídio em massa, vestidos com uniformes idênticos e tênis Nike, esperando serem transportados para o próximo nível. De forma semelhante, a Ordem do Templo Solar, com líderes como Luke Jute, misturava crenças sobre os Cavaleiros Templários com ecologia apocalíptica e OVNIs. Eles acreditavam que, para escapar da hipocrisia do mundo, precisavam transitar para uma nova dimensão em um planeta ao redor da estrela Sirius. Entre 1994 e 1997, essa crença levou a uma série de assassinatos e suicídios em massa no Canadá e na Suíça, resultando em mais de 70 mortes. Parte 4. Os gurus da manipulação. O poder do controle absoluto. Nem todas as seitas são abertamente religiosas. Algumas se disfarçam de movimentos filosóficos, terapias ou, mais recentemente, grupos de autoajuda. Charles Manson e sua família são um exemplo aterrorizante. Manson não era um líder religioso tradicional, mas um manipulador carismático que usou uma mistura de filosofia hippie, trechos da Bíblia e letras dos Beatles para convencer seus jovens seguidores de que uma guerra racial apocalíptica, a Helter Skelter, estava próxima. Em 1969, ele os ordenou a cometer os brutais assassinatos Tate LaBianca para tentar iniciar essa guerra. E em nosso tempo, a NXIVM, liderada por Kathy Rainier, se apresentou como um programa de seminários de sucesso executivo. Mas por dentro, era um esquema de pirâmide e uma seita de controle psicológico. No seu círculo mais íntimo, Rainier criou um subgrupo secreto onde as mulheres eram chantageadas, exploradas e marcadas a ferro com suas iniciais, como gado. Um lembrete sombrio de que as seitas mais perigosas podem se esconder atrás das fachadas mais modernas e respeitáveis. Conclusão. Jim Jones, David Koresh, Charles Manson, Kathy Rainier. Os nomes e as doutrinas mudam, mas o padrão é assustadoramente o mesmo. Um líder carismático que se declara a única fonte da verdade. O isolamento dos seguidores do mundo exterior, de amigos e da família. O controle total sobre a informação, as finanças e a vida pessoal. E, finalmente, a desumanização de qualquer um que esteja do lado de fora. As vítimas destas seitas não eram pessoas estúpidas. Eram médicos, advogados, estudantes, idealistas. Eram pessoas em busca de um propósito, cuja necessidade de acreditar foi cruelmente explorada. A história deles é a advertência final. A fé que exija que você abandone a razão, que o isole do mundo, que o coloque acima de qualquer questionamento e que lhe peça para ferir a si mesmo ou a outros, não é fé. É uma prisão. A linha mais perigosa de todas é aquela que se cruza entre a fé e a fé.